Não temos. Alguma proposição de qualquer dos senhores? Se não, vamos ao áudio adicional. Embargo de declaração da prestação de contas 11365 de Natal, da relatoria do juiz federal Francisco Glauber Alves Pessoa, embargante Partido Trabalhista Brasileiro. Vossa Excelência tem a palavra. E temos dois embargos de declaração. Não sei se Vossa Excelência vai julgar em bloco. Não, né? Separado, Isso. né? Vou julgar em bloco. Em bloco. O outro é embargo de declaração da prestação de contas 12057, também de Natal, do Partido Trabalhista Brasileiro, igualmente. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, eu vou procurar resumir. Os embargos de declaração procuram pré-questionar a decisão e alegam também que não foram aplicados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Em breve resumo, eu estou destacando que não há um direito subjetivo a esses princípios. Na verdade, a aplicação deles pressupõe a ausência de irregularidades graves e boa-fé. E estou rejeitando os embargos de declaração, negando provimento a ambos. A ambos. É isso. Todos anuem? Com o relator. A unanimidade no centro do relator. Representação 0600-135-69 de Natal, também da relatoria do juiz Francisco Glauber. Propaganda política, é PJE esse. Com citação oral. Propaganda política, propaganda eleitoral, extemporânea, antecipada. Representante Diretório Regional do Partido Socialismo e Liberdade. Advogado Fabrício Bruno Silva de Oliveira e outros. Representado Robson Mesquita de Faria. Advogado Fábio Cunha Alves de Sena. Com citação oral do advogado Tiago Cortez Meira de Medeiros, que protocolou petição de citação oral. O relator tem a palavra. Senhor presidente, a representação eleitoral proposta pelo Diretório Regional do Partido Socialismo e Liberdade, pessoal, em face de Robson Mesquita de Faria, pré-candidato à reeleição ao cargo de governador do Estado para as eleições próximas, a fim de apurar a suposta prática de propaganda antecipada pelo representado por meio de discursos proferidos em eventos ocorridos em cidades do interior do Estado do Rio Grande do Norte. A agremiação alega que o representado, abre aspas, tem cruzado freneticamente o Estado de Potiguar para participar de inaugurações de obras públicas, lançamentos de programas e eventos de toda sorte, na tentativa de viabilizar seu projeto político de reeleição, utilizando-se de referidas ocasiões para contornar os desgastes políticos da sua administração e transformá-los em verdadeiros palanques eleitorais extemporâneos. Em sua narrativa, aduz que o representado realizou pedido explícito de voto durante discurso proferido em evento para entrega de 500 cheques ao programa Microcrédito Empreendedor, realizado na cidade de Caraúbas, em 5 de março desse ano. Em sequência, o partido relata que o representado, em outro evento ocorrido em 16 de março de 2018, participou da inauguração do restaurante popular no município de Alexandria, ocasião em que, segundo o partido representante, teria pedido votos explicitamente aos presentes para que continue fazendo obras como aquela que ora entregará. Como aquela que ora entregara. O partido demandante colaciona os autos dos vícios que contêm os pronunciamentos supostamente caracterizadores da propaganda extemporânea e, ao final, requereu procedência do pedido para condenar o representado à multa prevista no parágrafo 3º do artigo 36 da Lei 9.504/97. Citado, o representado se defendeu afirmando que não há pedido explícito de voto, muito menos velado, nem mesmo referência a eventual candidatura sua e que o apelo do apoio popular para o bom desempenho do governo não é comportamento proibido em lei, razão pela qual a representação é inconsistente. Requereu o julgamento de improcedência. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela procedência parcial da representação, reconhecendo a propaganda antecipada tão somente com relação ao segundo evento havido no município de Alexandria, em 16 de março de 2018. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, relatório. Aprovado. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Senhor presidente, senhor juiz da Corte, senhor representante do Ministério Público, antes de qualquer palavra acerca deste processo, eu tenho que agradecer aqui a esta Corte, a Vossas Excelências, aos valorosos servidores, pelas homenagens rendidas a meu avô, Tarcísio Medeiros, e a meu pai, Vancisco Meira de Medeiros, que mesmo já estando ao lado do pai, me orgulham a cada dia mais. Não pude estar presente, porque estava no interior do Estado, mas a família representou, e eu me sinto na obrigação de agradecer a esta Corte pela bonita homenagem que foi feita. Muito obrigado a todos. Com relação ao processo, eu gostaria de levantar uma questão de ordem preliminar quanto à competência. A resolução do TSE que dispõe sobre as reclamações e as representações e direito de resposta, ela afirma que os tribunais regionais eleitorais, até 19 de dezembro de 2017, ou seja, o ano anterior da eleição,
teriam que designar juízes auxiliares da propaganda eleitoral e de qualquer descumprimento da Lei 9.504/97. E isso em virtude do que consta no artigo 96, parágrafo 3º da Lei das Eleições, que diz que os tribunais designarão juízes auxiliares da propaganda. Ou seja, não é uma faculdade do tribunal, é uma obrigação. Enfim, existe uma portaria de designação dos juízes do TRE, com exercício a partir de 1º de maio, e existe também, primeiro até com exercício a partir de 1º de agosto, e por provocação do Ministério Público, essa data foi antecipada a 1º de maio. E também existem, no artigo 96, acho que parágrafo 4º ou 5º, que a competência para decidir qualquer descumprimento da lei eleitoral nas eleições estaduais são dos juízes auxiliares. Eu não desconheço o julgamento recente de relatoria do próprio doutor Francisco Glauber, que resolveu prestigiar a portaria e disse que todos os processos distribuídos antes de 1º de maio seriam da competência do relator originário e não dos juízes auxiliares. E aqui eu peço vênia para discordar, porque o entendimento, inclusive adotado no TSE, no TRE de Goiás, juízes designados desde 2017, é que esse período eleitoral ele começa em 1º de janeiro. Isso porque os descumprimentos, os supostos, os prováveis descumprimentos e eventuais, eles começam em janeiro. Seja por pesquisa eleitoral, seja por aquele parágrafo 10º do artigo 73, seja pela propaganda antecipada por si só. Então, daqui, questão da competência, a defesa, que pegou o processo somente hoje de manhã e já juntou sob estabelecimento no TSE, tem a obrigação de arguir essa preliminar de incompetência para que o processo seja enviado ao juiz auxiliar e não diretamente ao juiz da corte sob pena de supressão de instância. Quanto ao mérito deste processo, eu vou pedir vênia para discordar da posição do autor, obviamente, e do Ministério Público. Por quê? Foram picotados os trechos do discurso que se entendeu que eles seriam propaganda eleitoral extemporânea. Mas foram ignorados as frases em que o governador, naquele evento fechado, um evento de entrega de microcrédito e outro de inauguração de um restaurante popular, deixa claro que ali não está fazendo política, que aquilo não é política. E faz uma crítica política a pessoas que estariam formando grupos para isolar. Em nenhum momento ele fala do pleito. Naquela época, que é março de 2018, sequer ele havia anunciado que era candidato à reeleição. É público e notório, se quiserem pesquisar na internet, que ele anunciou a sua candidatura à reeleição no dia 5 de junho de 2018. Então o que se pede aqui é para que analise o vídeo de forma completa, em que o contexto das suas palavras naqueles eventos fechados não trazem qualquer pedido explícito de voto, e aqui também temos que dizer que essa relativação não é permitida pela lei. Se a lei fala pedido explícito, deve ser explícito. E as frases do governador ditas nesse discurso sequer trazem pedido implícito ou subliminar. Porque naquele momento ele sequer era candidato à reeleição. Então, pelas razões aqui apresentadas, é que a defesa requer a total improcedência desta representação. Muito obrigado. Relator. Ok, senhor presidente. Senhor presidente, preliminarmente, acerca da alegação de competência, há um destaque, essa matéria foi enfrentada anteriormente por essa Corte. De acordo com o artigo 96, parágrafo 3º da Lei 9.504/97, os tribunais eleitorais designarão 3 juízes para apreciação das reclamações ou representações a si dirigidas. Regulamentando isso, a Resolução 23547/2017, no seu artigo 2º, destaca essa regulamentação e como isso será feito pelos TREs. No âmbito neste regional, a atuação dos juízes auxiliares iniciou em 1º de maio de 2018, ontem a alteração promovida pela Portaria 104/2018, publicada em 25 de 4 de 2018, que antecipou a designação dos juízes auxiliares, antes previsto para o dia 1º de agosto de 2018, por meio da Portaria 11/2018, de 25 de 1 de 2018. Porém, as representações ajuizadas antes de 1º de maio de 2018 e distribuídas aos juízes membros efetivos deste TRE devem permanecer sob suas relatorias ante a prorrogação de competência na forma prevista no artigo 43 do CPC. O artigo 43 do CPC, verbis, destaca que fica determinada a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário
ou alterarem a competência absoluta. E aí eu destaco, eu peço à vênia da Corte para não repetir, o precedente firmado por meio da representação 16252, julgada à unanimidade por esse tribunal, publicada no Diário Oficial em 30 de maio de 2018. A situação é a mesma, senhor presidente, eminentes colegas de corte, de forma que, por igual razão, eu estou rejeitando a alegação de incompetência. Todos acompanham o relator com relação à preliminar? Acompanho o relator, senhor presidente. Unanimidade no tribunal do relator. Prosseguindo, excelência. Senhor presidente, o prazo de início da propaganda eleitoral e a respectiva penalidade em caso de inobservância, definido pelo artigo 36, caput e parágrafo 3º da Lei Federal 9.504/97, prevê a combinação de multa, nos termos aí do parágrafo 3º, que eu vou pedir vênia para não citar, e houve aquela alteração em 2015 que trouxe novos conceitos à propaganda antecipada, no seguinte sentido, que não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolva pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos que poderão ter cobertura dos meios de comunicação. Peço vênia para não citar, porque se trata meramente do texto do direito positivo. O texto legal ele se utiliza de uma fórmula negativa para conceituar a propaganda antecipada, afastando sua configuração quanto à menção à pretensa candidatura e à exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos, desde que não envolvam pedido explícito de voto, bem assim os demais atos listados na norma. Cumpre efetuar o registro doutrinário obrigatório sobre a propaganda antecipada, também conhecida como extemporânea, no sentido de visar a garantia da igualdade. Eu cito a doutrina de José Jairo Gomes e peço licença à Corte para não repeti-la. Interpretando esse alcance do artigo 36A da Lei das Eleições, o TSE, em alguns precedentes, como o agravo do instrumento 2369 e o recurso especial 740, ambos do ministro Napoleão Maia, firmou a jurisprudência no sentido que a configuração da propaganda antecipada pressupõe um pedido explícito de voto, que não precisa ser direto ou literal, ou a referência à futura candidatura ou ao pleito vindouro. E aí eu peço vênia para não citar esses julgados. Na mesma linha do entendimento adotado pelo TSE, esta Corte decidiu aí, e o precedente firmado por essa Corte foi na linha, diferente não poderia ser do que firmado pelo TSE, na representação 16252/2018. O dado novo, e aqui foi trazido no parecer ministerial, é que em julgados recentes da Corte Superior Eleitoral, especificamente os recursos especiais 4346 e o agravo do instrumento 924, tomados agora em decisão de 26 de junho de 2018, o TSE revisitou a matéria, trazendo novos parâmetros para se aferir a caracterização de propaganda extemporânea, nos termos do voto visto do ministro Luiz Fux. Os referidos acordos ainda estão pendentes de publicação, e aqui eu transcrevo integralmente, como foi repassado pela Procuradoria Regional Eleitoral, as conclusões às que se chegou àquela Corte. Primeiro, que a propaganda antecipada pressupõe o pedido explícito de votos, entendido em termos estritos, que caracteriza a realização de propaganda antecipada irregular, independentemente da forma utilizada ou da existência de dispêndio de recursos. 2. Os atos publicitários não eleitorais, assim entendidos aqueles sem qualquer conteúdo, direto ou indiretamente relacionados com a disputa, consistem em diferentes eleitorais, situando-se, portanto, fora da alçada da justiça eleitoral. Essa expressão chama a atenção porque eu vou resgatar um pouco mais à frente a questão do indiferente eleitoral. E o uso de elementos classicamente reconhecidos como caracterizadores de propaganda, desacompanhado de pedido explícito de voto, não enseja irregularidade per si. Todavia, a opção pela exaltação de qualidades próprias para o exercício do mandato, assim como a divulgação de plataformas de campanha ou plano de governo, acarreta, sobretudo quando a forma de manifestação possui uma expressão econômica minimamente relevante, obedecendo os seguintes preceitos e exigências: a impossibilidade de utilização de formas proscritas durante o período oficial, outdoor, brindes, se considerados com conteúdo eleitoral; b, respeito ao alcance das possibilidades do pré-candidato médio. A questão dos gastos desse pré-candidato médio será examinada sob o viés do abuso de poder econômico nos casos concretos. E os gastos de toda forma de pré-campanha devem se sujeitar ao limite total da campanha. Por oportuno, impõe-se uma alusão óbvia que não deixa de ser crítica ao Instituto da Reeleição, introduzido no ordenamento jurídico brasileiro por meio da Emenda Constitucional 16/97, que alterou a redação do parágrafo 5º do artigo 14 da Constituição Federal. É inquestionável concluir-se hoje que tal previsão constitucional acarreta uma quebra na isonomia entre os concorrentes ao pleito eleitoral,
por permitir aos mandatários, pré-candidatos, candidatos à reeleição, a realização de atos de pré-campanha e campanha sem o afastamento do cargo, conferindo-lhes uma maior visibilidade e uma maior publicidade em relação aos demais pré-candidatos, candidatos médios que não detêm a máquina administrativa em seu favor. A vantagem aqui mencionada, embora constitucionalmente prevista, não impede a configuração de propaganda antecipada, desde que presente o pedido explícito de voto durante a prática de atos de governo e de publicidade institucional, em descumprimento do artigo 36A da Lei 9.504/97. Porém, é de se ver que a linha entre o cumprimento do preceito constitucional da publicidade administrativa e da publicidade institucional, ambos previstos no artigo 37, caput e parágrafo 1º da Constituição Federal, que são deveres do gestor público, e o ilícito eleitoral da propaganda antecipada, é muito tênue. Com efeito, não se pode exigir simplesmente que o gestor público, por ser candidato à reeleição, seja compelido a deixar de dar publicidade aos atos, programas, obras, serviços e campanhas. Deverá fazê-lo, é certo, com grãos de sal, sempre de modo a evitar atravessar o limite prudencial já apontado e a promover uma potencial e futura candidatura. Em situações onde não haja uma clara certeza acerca da ocorrência da propaganda antecipada, há de se ter em mente a frase classicamente atribuída a Voltaire, embora alguns digam que pertence a Evelyn Beatrice Hall, na obra The Friends of Voltaire: não concordo com a palavra do que dizes, mas defenderei até o último instante o teu direito de dizê-la. Essa é, sem sombra de dúvidas, a meu ver, a interpretação que, em juízo constitucional de ponderação, mais assegura equilíbrio entre valores constitucionais igualmente caros, a saber, o da livre manifestação do pensamento, previsto no inciso 4º do artigo 5º, o da transparência e publicidade administrativa, previsto no artigo 37, caput e parágrafo 1º, e os da probidade e da lisura do processo eleitoral, previsto, ainda que indiretamente, no parágrafo 9º do artigo 14. Feitas essas considerações de cunho teórico que me parecerem essenciais, porque é a primeira vez que nós estamos enfrentando essa propaganda antecipada de candidato a governador, e vou ao caso concreto. Os atos impugnados, enquadrados pela agremiação representante como propaganda antecipada, consistiram em discursos políticos realizados pelo representado durante eventos de gestão à frente do Estado, consistentes em a. entrega de 500 cheques do programa Microcrédito Empreendedor na cidade de Caraúbas em 5 de março de 2018, b. inauguração de restaurante popular no município de Alexandria em 16 de março de 2018. Ao analisar os trechos das falas dos representados, reproduzidos na peça inaugural, bem assim os vídeos anexados, não se extrai a configuração da alegada propaganda antecipada ante a inexistência de pedido explícito do voto na forma exigida. Primeiramente, em relação ao primeiro evento. Em 5 de março de 2018, quanto ao evento de Caraúbas, o representante aduz que o representado, abre aspas, estimulou o público presente, depois de afirmar que se lançava pré-candidato ao governo do Estado, a repetir diversas vezes: com Deus no coração, com fé na alma, vamos em frente que vai dar tudo certo. Como se observa, o trecho questionado não contém, ainda que de forma indireta, pedido de votos, tratando-se de afirmação vaga e genérica: vamos em frente que vai dar tudo certo, sem qualquer referência à disputa eleitoral, enquadrando-se por analogia ao que o TSE chamou de atos publicitários não eleitorais, assim entendidos como aqueles atos sem qualquer conteúdo, direto ou indiretamente, relacionados com a disputa, configurando-se em indiferentes eleitorais. Por isso eu chamava a atenção quando eu fiz menção à jurisprudência mais recente do TSE. De fato, para a configuração do pedido explícito de voto, embora não se exija a fórmula direta literal "vote em mim", é necessário ao menos uma referência ao pleito vindouro ou à futura candidatura, o que não se verifica na situação em exame. Desborda do razoável exigir-se postura pessimista, comissiva ou omissiva do gestor público, principalmente do ser humano. A expressão "vamos em frente que vai dar tudo certo" é similar ao que usualmente se diz por toda e qualquer pessoa. Dará tudo certo na hora H, dará tudo certo se Deus quiser, chegaremos lá, etc. É dizer, todas são sinônimas do sentimento humano e natural de otimismo. Essa análise semântica conduz ao indiferente eleitoral, mesmo porque o que é mais relevante ainda, deu-se a míngua de pedido, implícito que seja, de voto e sem qualquer referência clara a uma futura candidatura. Quanto ao segundo evento, esse é o evento mais delicado, havido em 16 de março, realizado no município de Alexandria, o representante destaca os seguintes trechos do discurso. Está disponível aí para os senhores, eu não vou ler todos, mas eu chamo a atenção aí para o terceiro parágrafo que está transcrito, e essa parte em amarelo, que foi muito destacado na representação, a frase, no contexto geral, diz o seguinte: a crise não me derruba. Eles não me derrubam. Sabe por quê? Porque o povo dialoga comigo, o povo pede, o povo reza,
O povo ora, o povo me incentiva, me segura na mão e diz: Robson, não desista. Vá em frente e você trabalha para o povo. Deixa eles criticarem, porque você é um amigo do povo. Está provando que é do povo, então não se preocupe com a oposição. Porque na hora certa, o coração do povo vai falar mais alto, e é no coração do povo que eu me inspiro para governar o Rio Grande do Norte. A narrativa foi feita antes, procurando justificar a gestão e seus baixos índices de popularidade, como se chegou aos primeiros acordos que originaram a candidatura do então candidato à eleição, Robson, e aí faz um pouco de histórico local, mencionando a autoridade local política que teria atuado e apoiado o então candidato. Sigo eu na minha fundamentação. Embora os trechos acima colacionados estejam na zona limítrofe entre o ilícito e o ilícito, podendo gerar alguma dúvida, tanto que a PRE opinou pela procedência do pleito nesse ponto, aqui também não há pedido explícito de voto. No discurso proferido no evento ocorrido, o representado limita-se a realizar uma prestação de contas de sua gestão à frente do governo, o que não pode ser considerado ato ilícito, ante os deveres de transparência, de publicidade e prestação de contas impostos aos gestores públicos. A narrativa posta é toda no sentido retrospectivo das dificuldades enfrentadas e mérito em enfrentá-las, no entender do representado. Ademais, o fato do governador e pré-candidato afirmar que os seus adversários políticos estariam fazendo conchavos enquanto ele estaria trabalhando não é suficiente à caracterização de propaganda antecipada, por estar relacionado ao direito de crítica inerente à liberdade de expressão e ao debate político também assegurado a seus opositores. Por mais que a fala do representado esteja permeada por um forte apelo emocional e populista, numa tentativa de amenizar o notório desgaste público de sua gestão à frente do Estado do Rio Grande do Norte, tal fato, dissociado de pedido explícito de voto, não acarreta violação à legislação eleitoral. Como ressaltado em linhas anteriores, situações como as aqui analisadas são possíveis em face da introdução do Instituto da Reeleição no ordenamento jurídico, que acarretou evidente desequilíbrio entre os concorrentes na disputa eleitoral. Se há violação à isonomia, potencialmente decorre tão somente da previsão constitucional incerta no parágrafo 5º do artigo 14 do texto constitucional, estando observadas, na hipótese em exame, as duas condicionantes trazidas nos recentes julgados do TSE, já citados, o agravo regimental 4346 e o agravo regimental no agravo de instrumento 924, aptas a afastar a configuração da propaganda extemporânea, a saber, a impossibilidade de utilização de forma proscrita durante o período oficial, outdoor, brindes, se consideradas com conteúdo eleitoral, e o respeito ao alcance e as possibilidades do pré-candidato médio. No sentido de que, se houve isso, não houve nada que fugisse ao potencial dos candidatos médios. Em verdade, e eu tive o cuidado de ver todo o discurso, os discursos que falavam muito em Deus, em verdade, ao assistir os vídeos, percebe-se a existência de diversas pessoas dispersas em conversas paralelas no momento do discurso proferido pelo representado, que não se mostrou tão influente e persuasivo como pretende fazer crer a agremiação representante. Restaria, eventualmente, a insistência na construção frasal específica: então não se preocupe com a oposição, porque na hora certa o coração do povo vai falar mais alto, e é no coração do povo que eu me inspiro para governar o Rio Grande do Norte. A tal hora certa não foi, seja antes, seja depois, referida a um pedido explícito ou implícito de voto, ou ainda a uma candidatura futura ou ao pleito vindouro. A hora certa é e poderá ser qualquer coisa situada no imaginário de cada um, em uma provável eleição, na concretização de outros feitos da gestão, no decorrer dos anos, analisando o cidadão que o representado teria feito ou não de realmente bom, ao fim do mandato. Enfim, é dúvida e subjetivismo demais para assentar-se, em bases legítimas, uma restrição ao direito constitucional de livre expressão, bem como aos deveres constitucionais do gestor público de publicidade e transparência. Ausente, portanto, a meu ver, as condicionantes necessárias para o reconhecimento da propaganda antecipada, eu julgo improcedente a representação em dissonância parcial com o Ministério Público. É o voto, senhor presidente. Alguma divergência? Todos anuem o voto do relator? Com o relator, senhor presidente. A unanimidade nos termos do voto do relator. Esse é PJE, não é? Isso. Aí os senhores já lançam aí, né? PJE. Quando estão lançando, nós vamos prosseguindo aqui com o recurso eleitoral 3 de 93 de 2017, de Mossoró, 33ª Zona Eleitoral, da relatoria do juiz Vladimir Soares Capistrano, que é pedido
cargo do prefeito, pedido de declaração de inelegibilidade recorrente coligação Força do Povo, recorrente Rosalba Ciarline Rosado, recorrido Sebastião Figueira do Couto e Jorge Ricardo do Rosário. Há um pedido de sanção oral de Daniel Victor, doutor Daniel Victor, está aí? Sim. Figueira e Tiago Cortemeira de Medeiros. Então são duas tentações orais, né? O relator tem a palavra. Senhor presidente, trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação Força do Povo e Rosalba Ciarline Rosado contra a sentença do juízo da 33ª Zona Eleitoral que, rejeitando o embargo de declaração, manteve sentença que, com base na ausência de interesse de agir, julgou extinta, sem resolução do mérito, a ação de investigação judicial eleitoral proposta pelos ora recorrentes em desfavor de Sebastião Figueira do Couto e Jorge Ricardo do Rosário. Essa ação de investigação judicial eleitoral teve como fundamento legal o artigo 30A da Lei das Eleições. E os candidatos Sebastião Couto e Jorge do Rosário são os candidatos vencidos na disputa para os cargos de prefeito e vice-prefeito na cidade de Mossoró. Em amparo à sua pretensão recursal, as recorrentes argumentam que, e aqui entre aspas, merece reforma a sentença proferida em primeira instância, existindo nos autos flagrante interesse de agir, bem como prova material da ocorrência de atos de abuso de poder econômico por parte dos recorridos. E, com base nessa assertiva, sustenta que a apuração de tais condutas seria, também entre aspas, perfeitamente cabível em AIGE, com fundamento no disposto no artigo 22 da Lei Complementar 64, que visa a apreciar e punir condutas abusivas tendentes a afetar a legitimidade e a lisura dos pleitos eleitorais. Pleiteiam, dessa forma, o conhecimento e provimento do recurso, e aqui novamente entre aspas, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da ação de investigação judicial eleitoral com a finalização da instrução processual e demais trâmites legais. Contra razões apresentadas e juntadas às folhas tais, pugnando-se, em síntese, pela manutenção da decisão ACO em sua integralidade. E, com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso. E é o relatório, senhor presidente. Discussão, aprovado. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhores membros, nobre representante do Ministério Público, falo pelos recorrentes. Este é um caso vindo da cidade de Mossoró. A sentença extinguiu o processo por ausência de interesse de agir. Não se fala aqui em prazo de ajuizamento ou decadência. É bom que se destaque. E decidiu que o candidato, praticamente decidiu o seguinte: o candidato não eleito não pode responder pelo 30A ou mesmo por AIGE do artigo 22. Então, vê-se que isso é uma sentença que merece ser reformada. Primeiro, porque o mesmo juiz que agora acolheu a ausência de interesse de agir já tinha rejeitado a preliminar feita na defesa de ausência de interesse de agir, reconhecendo expressamente o interesse de agir dos recorrentes. E aí eu gostaria de contar a Vossas Excelências o que aconteceu na instrução processual. Marcada a audiência, ouvida uma testemunha, essa testemunha vai a juízo e diz o seguinte: eu não trabalhei para Tião e nem trabalhei para os fornecedores de Tião, mas eu saquei os cheques dos fornecedores de Tião e entreguei em dinheiro a eles. Mas como? O que é que você tem a ver com isso? Você conhecia os fornecedores? Não conhecia? Cheques altíssimos, valores altos. E mais, ficou comprovado, inclusive por declarações dela, que ela já tinha sido funcionária de Tião, do candidato adversário das recorrentes na eleição de 2016. Diante daquele absurdo daquele depoimento, as recorrentes, através deste advogado, pediu a quebra do sigilo bancário dela, de Tião e das empresas. O Ministério Público deu o parecer favorável à quebra do sigilo. O processo estava concluído ao juiz para decidir se quebraria ou não o sigilo bancário e fiscal. No entanto, fomos surpreendidos com a decisão de que ele acolhia naquele momento a ausência de interesse de agir, o que data venha, com todo respeito ao juiz sentenciante, não é o caso dos autos. A investigação foi ajuizada no tempo correto. A investigação trata de abuso de poder decorrente do gasto ilícito,
O pedido é expresso em relação ao abuso do poder, não se pede e não é uma representação unicamente pelo 30A, mas sim a decorrência e o abuso de poder econômico. Mas o juiz decidiu, pela ausência de interesse de agir, e aqui os julgados desse tribunal, do TSE, dos tribunais eleitorais, entendem, isso aí já é fato, que a inelegibilidade decorrente do abuso de poder, mesmo do 30A, ela pode existir com a representação ajuizada mesmo para candidatos não eleitos. Inclusive para quem não foi nem candidato. Como foi o caso de médicos que fizeram atendimentos à população e quase foram condenados aqui por um voto a que ele escapou. Mas foi condenado pelo juiz de primeira instância. O médico que nem candidato foi. Então, excelências, o pedido do recurso é esse, para que seja dado provimento, que se reforme a sentença e se dê prosseguimento regular à apuração de um fato tão importante e grave que aconteceu durante as eleições de 2016 em Mossoró. É o pedido. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar a Corte na pessoa do seu presidente, desembargador Dilermano Mota, sempre senhora procuradora regional eleitoral. É elogiável aqui a postura do doutor Tiago, que brilhante advogado, esteve aqui na tribuna e defendeu algo que, na minha opinião, é indefensável. E ele, não por outra razão, se fixou na questão do direito material dos autos para esquecer que esse recurso trata apenas de uma questão processual. Se existe ou não interesse das recorrentes com a ação de investigação judicial. E, como o doutor Vladimir ressaltou no seu relatório, os candidatos que eu represento, que os recorridos, são vencidos na eleição. O parágrafo 2º do artigo 30 é bem claro. As únicas penas para as ações que versem sobre captação ou gastos ilícitos é a perda a negativa do diploma ou a sua cassação do diploma ou, consequentemente, do mandato. Quem não se elegeu, quem não venceu, não tem diploma, não tem mandato e não pode não pode ter contra si uma ação dessa espécie. O doutor Tiago fala em abuso de poder. A ação não versa só abuso de poder. E aí não sou eu que estou dizendo, é a própria inicial. A inicial é clara, no item 3, em dizer o seguinte, que a ação serve à investigação, com foco no artigo 30A, de atos abusivos, exclusivamente tratando sobre os gastos de campanha eleitoral. Então, se é gasto ou arrecadação ilícita, é 30A. Independente da denominação que a ação tenha, seja representação, seja AGE, ou qualquer outro nome que o autor queira lhe dar. Mas, em suma, todos os pedidos, inclusive, todos os fatos que se dizem ilícitos, são decorrentes de gastos ou arrecadação ilícita, de gastos ou arrecadação de campanha. Então não tem como se estender isso ao abuso de poder, porque senão se abre um leque mais superior ao que a lei preconiza, superior ao que o artigo 30 preconiza, que diz que todas aquelas ações que versem sobre gastos ou arrecadações ilícitas são processadas na forma daquele artigo. E na forma do artigo, o parágrafo 2º diz que as penas são perda negativa do diploma, ou sua perda se já diplomado, ou o mandato se já outorgado, se já em cumprimento. Então, é uma questão simples, que o direito material não está aqui, até porque não houve instrução, não houve a decisão de mérito não está do direito material que está sendo discutido nos autos, sobre depoimento de testemunha, sobre eventual ilícito. A questão aqui é meramente processual, se há ou não interesse de agir dos autores. E como o TSE já decidiu inúmeras vezes, e eu acredito que o juiz tenha voltado atrás, vendo isso, as decisões, quando ele apreciou a primeira vez, eram recentes, não havia ainda a uniformidade que há hoje. Eu acho que o juiz, preconizando isso, que ia ser uma perda, ia ser um prejuízo processual, um prejuízo para a economia processual. Fazer uma instrução, uma sentença, para vir ao tribunal, que esse tribunal houve um mandado de segurança anterior, que por mais que o tribunal tenha dito que não era... O tribunal, na verdade, indeferiu o mandado de segurança, porque afirmou que não era caso de mandado de segurança. Mas muitos dos senhores que estão aqui nessa oportunidade, já diziam que a tese da ausência de interesse de agir ela era viável. Só que não podiam deferir no mandado de segurança porque não era caso de mandado de segurança. Então, eu acredito até que o juiz, vendo as notas taquigráficas até daquela sessão, viu que ia ser um trabalho dispendioso para, ao final, ter que se decidir da mesma forma. Da mesma forma por quê? Porque é pacífico no TSE essa questão. Não há discussão sobre isso.
E não é abuso de poder, eu deixei aqui bem claro, é a própria inicial que diz que são atos exclusivos em relação ao artigo 30A. E o artigo 30A manda processar de acordo com ele. E de acordo com ele, as penas são essas que não podem atingir os recorridos. Eu quero só ratificar o pedido de manutenção da sentença na sua integralidade. Obrigado. Relator. Na origem, as recorrentes propuseram ação de investigação judicial eleitoral com fundamento no artigo 30A da Lei das Eleições, sob o argumento de que os ora recorridos, então candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito de Mossoró, teriam realizado dezenas de irregularidades no decorrer da disputa eleitoral, constatadas, e aqui entre aspas, a partir de gastos e arrecadações ilícitas realizadas na campanha, sem prejuízo da omissão escancarada de gastos, e fecho aspas. Em sede de contestação, os investigados suscitaram as preliminares de decadência do direito de ação e de ausência de interesse processual, não acolhidas pelo juiz Acó, que, ato contínuo, determinou o aprazamento de audiência de instrução para oitiva das testemunhas arroladas pelas partes. Contra tal ato, os recorridos impetraram mandado de segurança perante esta Corte, objetivando cessar a tramitação da referida AIGE. Todavia, a ordem foi denegada em decisão colegiada proferida nos autos do mandado de segurança, aqui identificado, que era de minha relatoria original, mas cujo redator para o acordo foi o Dr. Gustavo Alves Smith, já que eu fiquei vencido naquela oportunidade. Retomada a marcha processual e realizada audiência de instrução, sobreveio a sentença de extinção sem resolução de mérito, no bojo da qual justificou o doutor magistrado de primeiro grau, e aqui entre aspas, em que pese ao atual momento processual e às posições adotadas anteriormente, entende-se necessária a reapreciação das preliminares de mérito suscitadas, especialmente quanto ao interesse de agir, uma vez identificada manifesta inutilidade da pretensão ora ajuizada, e fecho aspas. Do exame dos autos, verifica-se de plano que a sentença recorrida não merece retoque. É que, consoante bem assentado no parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, a presente ação de investigação foi ajuizada dentro do prazo de 15 dias da data da diplomação, de modo que a apuração dos fatos narrados na inicial deverá ter como baliza as disposições contidas no artigo 30A da Lei das Eleições, que tem como única sanção a cassação ou negação de diploma, medida que se destina exclusivamente a candidatos já diplomados ou que porventura o sejam. Com efeito, nos termos da jurisprudência, a possibilidade de apuração sob a ótica do abuso de poder, da conduta consistente na captação ou no dispêndio ilícito de recursos de campanha, em ordem a justificar a aplicação da sanção de inelegibilidade, somente se viabiliza quando deduzida em juízo até a data da diplomação. Perdida tal oportunidade, a imputação de fatos desse jaez, embora ainda possa ser deduzida em sede de ação própria, intentada até 15 dias desse marco temporal, somente rende ensejo à cassação do diploma, motivo porque é de rigor extinguir sem resolução de mérito a demanda proposta em desfavor de candidatos não eleitos e, portanto, sem diplomas, dada a manifesta inutilidade do provimento nela buscado, daí a ausência de interesse de agir. A propósito, esse entendimento não é recente, conforme demonstram os seguintes precedentes, e aqui eu aponto julgados do Tribunal Superior Eleitoral. Sim, é melhor. Nessa quadra, cumpre refutar a aplicabilidade dos precedentes invocados pelas recorrentes, julgados do TRE de Goiás, do TRE do Amapá e do TRE de Minas Gerais. Posto que, em tais julgados, as condutas imputadas aos candidatos não eleitos puderam ser apuradas sobre o prisma do abuso de poder, mercê de deduzidas no bojo de ações manejadas no prazo correspondente, até a data da diplomação, circunstância, como já assinado, não presente na espécie. Outro sim, é importante registrar ainda que, nos termos novamente bem apontados pelo parquê de segundo grau, a jurisprudência e a doutrina admitem a possibilidade de candidatos não eleitos figurarem no polo passivo de demandas dessa natureza, quando estes se encontrarem na condição de suplente, por possuírem aptidão para substituir ou suceder o titular do mandato. É bem de ver, no entanto, que tal entendimento não se mostra suscetível de aplicação na hipótese vertente, uma vez que não há de se falar em suplência quando se está a tratar dos cargos de prefeito e vice-prefeito. Nesse diapasão, o reconhecimento da ausência de interesse processual é medida impositiva, de vez que os candidatos não eleitos no pleito majoritário
não poderão sofrer a penalidade de cassação de diploma prevista no parágrafo 2º do artigo 30A da Lei 9.504, não ostentando, portanto, de legitimidade passiva para participar da relação processual. E, nesse sentido, eu aponto também o recente julgado desta Corte, que foi o recurso eleitoral 181, julgado no dia 26 de junho passado, da relatoria do Dr. André Pereira. Destarte, à vista de tais circunstâncias, a irresignação recursal encontra-se insuscetível de acolhimento. Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso. E é o voto, senhor presidente. Sem divergência, a unanimidade no termo do voto do relator. Mandado de segurança 0600-249-8, da relatoria do desembargador Ibanez Monteiro, contra ato da juíza da 30ª Zona Eleitoral, Macau, negativa de certidão posta e suplente vereador do município de Guamaré, impetrante Windenberg William de Macedo Bezerra, impetrado o juízo da 30ª Zona Eleitoral. Aí mesmo, você tem a palavra. É PJE? PJE. Eu penso que não há sustentação, só ler os mais votos. simples. Eu estou votando pela denegação da segurança, mas os colegas aí vão... Tem acesso ao voto? Eu estou procurando aqui, porque mudou o layout do aço. Desembargador Ibanez, eu faço só uma indagação. Não seria o caso de perda de objeto? É esse, porque o processo principal foi julgado. Está julgado. Porque no decorrer daquela ação principal, foi oficiado a juíza e ela foi que concedeu o diploma. Só um instantinho, deixa eu... Não, o diploma de suplente dele, porque ele era suplente. E o fundamento do mandado de segurança é que ele teria direito de ser empossado enquanto o recurso dele fosse julgado, justamente porque o recurso ordinário teria efeito suspensivo, que foi o mesmo objeto da cautelar que a gente julgou posteriormente. Mas aí você reconheceu que não tinha efeito suspensivo, não é isso? No caso da cautelar, inclusive eu fui vencido, reconheceu-se que, dada aquela situação, não deveria aplicar efeito suspensivo àquele recurso, que era o mesmo objeto do mandado de segurança, que me parece que ele impetrou antes de apresentar a cautelar. A cautelar foi posterior ao mandado de segurança. Então, como nós já julgamos a principal, ainda que fosse o caso de conceder a segurança, se a tribunal diferentemente entendesse que o recurso teria efeito suspensivo, mas o recurso já foi até julgado, ou seja, não teria mais utilidade prática sequer o julgamento do mandado de segurança. Senhor presidente, eu tenho uma ponderação. Eu acho assim, é muito comum julgamento de mandado de segurança de uma ação, de uma forma geral, quando o ato se praticou, invocar a perda do objeto. Eu acho que não, eu acho que remanesce o interesse no mérito, porque do contrário a liminar esgotaria o objeto e seria satisfativa. Na verdade, o julgamento do mérito é da essência de todo tipo de ação. Até hoje, no novo CPC, o princípio da primazia do mérito. Ou seja, eu acho que o mérito tem que ser julgado para dizer se aquela postura era certa ou não. Tanto sob o ponto de vista processual, sob o ponto de vista pedagógico da jurisprudência que se forma a esse respeito. Então, assim, independente do resultado que se tenha, eu acho que precisa ser julgado. No caso aqui, inclusive, doutor Glauber, se a liminar tivesse sido concedida por doutor desembargador Ibanez, ela de fato teria tido efeito satisfativo, porque com o julgamento da ação do recurso, sem o julgamento do mérito do mandado de segurança, a cautelar já teria se exaurido, inclusive porque o único objetivo dela era aguardar o julgamento do recurso ordinário, que já foi julgado. Ela teria tido efeito satisfativo. Mas não seria a liminar, seria o pedido. Ou seja, o próprio pedido era satisfativo, porque ele dizia na essência, não, eu quero que seja recebido o recurso no seu efeito suspensivo, efeito que a norma não confere normalmente. Então, ele estava querendo dizer assim, independentemente do mérito, eu quero que ele seja recebido nesse momento e, de acordo com as circunstâncias concretas, para o candidato, poderia ter sido até útil, né? Eu acho que é o caso de se julgar o mérito. Se formos julgar o mérito, eu terei que divergir do relator, até por coerência com o meu voto na cautelar do doutor André, que na cautelar do doutor André eu divergi, porque eu entendia que era caso de conceder o efeito suspensivo, já que se tratava de recurso ordinário, e o 257, se não me engano, parágrafo 2º, expressamente o prevê. A discussão lá era pelo fato de que quando ele foi cassado era suplente, e depois é que veio a expectativa de assumir com a cassação de uma vereadora titular. Então, exato. Então, nesse sentido, se formos julgar o mérito, se o doutor desembargador Ibanez persistir no julgamento do mérito, eu terei que divergir
pelos mesmos fundamentos que divergiram do doutor André. Mas, além do que o doutor Glauber argumenta para julgar o mérito, é que o que a parte pretende no mandato de segurança é suspender a eficácia daquela decisão para que ele tenha condição de assumir. Ou seja, atribui efeito suspensivo ao recurso. E não se limita ao recurso para esta Corte. Porque se o mandato de segurança for concedido, se, por exemplo, a liminar tivesse sido deferida para dar efeito suspensivo, esse efeito suspensivo prevaleceria, inclusive, depois do julgamento daqui. Então, dizer que houve perda do objeto porque o tribunal julgou e o recurso cabível daqui, a não ser que tivesse havido trânsito em julgado, que aí haveria um conflito de decisão, por exemplo, o mandado de segurança mandando dar posse a ele e a decisão do recurso mandando dar posse ao outro vereador, que não a este. Aí sim teria uma prejudicialidade para evitar a decisão conflitante, visto que no recurso ordinário haveria o trânsito em julgado de uma decisão contrária ao que se pretende no mandado de segurança. E no primeiro momento, no momento em que interposta a ação mandamental, a pretensão era de atribuir efeito suspensivo ao recurso da decisão de primeiro grau. No entanto, esse efeito, eu acho que ainda que o tribunal decidindo o recurso, o mandado de segurança, enquanto a liminar não revogada, ela persistiria para posterior ao recurso cabível em segundo grau. Porque nem no primeiro grau, nem no segundo, aquela decisão o recurso teria efeito suspensivo. E atribuir o efeito suspensivo no mandado de segurança significava dizer que o tribunal estava reconhecendo uma situação especial a justificar a atribuição do efeito suspensivo. Daí, a meu ver, precisamos decidir o mérito para não haver a alegação de que o tribunal optou por considerar prejudicado e o recurso que seria cabível aqui, que ele pretendia efeito suspensivo. Desembargador Ibanez, em relação ainda à eventual perda de objeto, eu vejo da inicial que o fundamento legal em que se ancora o mandado de segurança é o parágrafo 2º do 257. E o parágrafo 2º do 257, ele só trata do recurso ordinário, ele não trata do recurso especial. Justamente, doutor Vladimir, o recurso especial também não tem efeito suspensivo. Exato, mas a gente não está discutindo... Naquela fase ele não podia pedir efeito suspensivo por recurso especial. Exato, mas o que eu estou querendo... Decidir. Então eu estou apenas dizendo que se, pelas mesmas razões aqui a parte, que é a suspensividade em primeiro grau, se o tribunal reconhecer que é possível dar essa especialidade, esse efeito especial para suspender o recurso, também cabe o mesmo argumento. Mas aí não seria nossa competência analisar mandado de segurança para dar efeito suspensivo de recurso especial. O efeito da liminar se estenderia. Não, desembargador, porque a liminar, se ela tivesse sido concedida, ela protegeria a situação jurídica do recorrente durante o julgamento do recurso ordinário, que é o pedido. O julgamento aqui teria que revogar a liminar, poderia? A liminar, não se trataria de revogação, se trataria de exaurimento. Porque se a liminar protegesse o impetrante até o julgamento do recurso ordinário e o recurso ordinário fosse julgado, não precisaria de um novo provimento judicial para dizer que aquela liminar não tinha mais efeito, ela já se exauriu. Como é que está o processo? O processo já foi julgado, o ordinário está em sede de embargos. Que aí a gente tem entendimento assim. Está vendo só um viés. É que Vossa Excelência está olhando o efeito suspensivo naquele momento. Eu estou dizendo que quando a liminar dá efeito suspensivo, até o julgamento, se o julgamento for coincidir com a pretensão, se exauriu, mas se não coincidir, não se exaure. Não, Excelência, eu discordo de você. Eu cito aqui recentemente o exemplo, por exemplo, do município de João Câmara, em que o TSE concedeu uma liminar até que nós julgássemos os embargos de declaração daquele processo, eu digo tribunal, porque eu sequer fazia parte da composição da corte no julgamento. E quando o tribunal julgou os embargos de declaração, imediatamente deu cumprimento ao acordo, independente de novo pronunciamento do TSE, justamente porque a liminar se exauriu. É absolutamente o caso. Não, veja o pedido do mandado de segurança. Eu fui atentar ao pedido, aqui eu peço licença à discussão. O pedido da liminar foi cassar a decisão prolatada pelo juiz eleitoral tal, que negou ao impetrante posse na vereança no município de Guamaré. Ou seja, ele está pedindo aqui que
a decisão, que é o efeito suspensivo, seja um efeito suspensivo ativo para ele tomar posse. Ou seja, não é só a questão do recurso, está sendo uma coisa mais específica mas a decisão, na linha do, a a meu ver, me decisão se parece que o reporta desembargador só Ibanez está dizendo. a decisão se reporta ao julgamento do recurso ordinário. A decisão porque ele ataca uma decisão posterior da juíza, ele não ataca a sentença nesse mandado de segurança. Exato, doutor Vladimir, mas ele está dizendo que o pedido dele não está restrito a que seja recebido recurso com efeito suspensivo. O pedido dele é mais amplo, é no sentido de que seja cassada a decisão que negou a impetrante posse na vereança. O que ele está querendo é um efeito suspensivo ativo, quer dizer o seguinte, se suspenda essa decisão para que ele tome posse imediatamente, e isso vai perdurar esse interesse durante o curso do processamento da ação, enquanto não esgotado, salvo se o tribunal, por ocasião do julgamento do mérito do recurso ordinário, tivesse feito deliberação em contrário. Eu tenho uma leitura diferente, me parece, pelo que está posto na decisão e na inicial, que ele está se reportando apenas ao julgamento do recurso ordinário, e não o julgamento da decisão. Portanto, é nesse sentido que eu voto pela perda de objeto. Então, Vladimir, ainda sobre a alegação de Vossa Excelência quanto ao julgamento do TSE, TSE é diferente, está em instância superior, ele determina de cima para baixo, e eu não posso determinar de baixo para cima. Dá efeito para o recurso que vai para o TSE. Não, então, quando o TSE decide lá que o TRE deve decidir de tal forma, ele pode, porque ele é a última instância a falar. E nós não somos a desembargador, mas em momento algum eu disse isso, que nós decidimos de baixo para cima. O que eu citei como exemplo foi apenas do exaurimento da decisão liminar sem necessidade de um novo pronunciamento judicial, quando a condição posta na decisão se cumpre, que no caso seria o julgamento do recurso ordinário. Foi apenas esse no sentido de dar como exemplo, e não nem quisera eu ter força suficiente para dar ordens ao TSE. Mas eu proponho como... Eu proponho votar o mérito, porque a preliminar está demorando mais do que o mérito, talvez. Não, porque o mérito eu vou divergir também. Eu não divergir. Eu só estou propondo a questão de ordem, eu não sei se questão de ordem preliminar, acho que preliminar, pela perda do objeto do mandado de segurança. Bom, então, nesse caso, meus argumentos já justificam, fundamentam o indeferimento da questão de ordem. Eu peço ao vereador doutor divergência para acompanhar o doutor relator. Eu acompanho o relator. Então... Rejeitada a questão de ordem, sim, por maioria, e no mérito já temos uma divergência declarada do doutor Vladimir. E quem foi que acompanhou o relator no mérito? Eu não sei se o doutor Gustavo, na cautelar, me acompanhou. Eu, pelas mesmas razões do julgamento da ação cautelar, eu divirjo do relator no mérito para... Isso aqui é um problema, né? Conceder a segurança. Conceder a segurança que não existe mais, para conceder a segurança. Quem acompanha o doutor Vladimir? Doutor Glauber também acompanha? Não, Glauber não, só o... Doutor Smith somente, não é? Só o doutor Smith, não é? Não acompanho o relator. Não acompanho o relator. Também não tenho como... Acompanha não. Eu não tenho como conceder a segurança. Quer dizer que fica então, o doutor Vladimir fica vencido? Exatamente. Os demais acompanham o relator, não é? Um relator. Né? Proclamo. Vencido, doutor Vladimir. Agora nós temos do PJE a petição 0600-130-47, também do desembargador Ibanez Monteiro, ação de justificação de desfiliação partidária, vereador de São Gonçalo do Amarante, peticionante Edmilson Gomes da Costa, peticionado do Movimento Democrático Brasileiro. São aquelas hipóteses. Essa aqui, senhor presidente, já temos decidido várias vezes. É bem simples, né? Em que não há controvérsia do partido com relação ao pedido de desfiliação. Eu estou votando pelo deferimento do pleito para autorizar a desfiliação sem consequências. É o 600-130-47, É PJE lançar o voto, né? É. Todos anuem, né? Então agora vamos ao recurso eleitoral 5443, de Florânia. Pois não, excelência. Aguardo, pois não. Está com vontade de votar, doutor André. Pronto, senhor presidente. Obrigado. Esse é da relatoria do doutor Luiz André de Medeiros Pereira, a prestação de conta de Florânia, 21ª zona eleitoral, né? Vossa Excelência tem a palavra.
Florânia, 20ª, não é isso? Prestação de Perfeito. contas. Tem a palavra. Recurso eleitoral de depois por Jordano Bruno de Souza dos Santos contra a sentença que desaprovou sua prestação de contas referente ao pleito de 2016. O parecer, o órgão técnico opinou pela desaprovação, já visto que o candidato declarou inexistente receitas e gastos. O juiz, acompanhado do parecer do Ministério Público de 1º grau, desaprovou as contas em razão da não abertura da conta bancária, a ausência de PNPJ, em virtude do indeferimento do registro de candidatura, além de prestação de contas intempestíveis acompanhada de qualquer informação sobre o serviço prestado de advocacia e contabilidade no âmbito do processo respectivo. O candidato depois recurso, alegando intempestividade da prestação de contas, se deu porque os profissionais foram contratados para tal hora após a disposição eleitoral, fazendo crer que tais gastos não poderiam ser relacionados à campanha, contra razões pela manutenção da sentença. Nessa instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Execução do relatório, aprovado. A questão em si é muito simples. Ele teve o seu pedido de registro indeferido e, dessa forma, não sequer recorreu desse indeferimento. Então, as irregularidades não se vislumbra, a irregularidade capaz de comprometer a idoneidade das contas do candidato, à vista que não ser razoável se exigir o cumprimento de uma formalidade relacionada ao controle de gasto de campanha por quem, comprovadamente, não os realizou. Há precedente do Tribunal Regional Eleitoral e desse voto, diante da declaração de inexistência de gastos e receitas, não é capaz de ensejar a desaprovação das contas e, em consonância com a Procuradoria Regional Eleitoral, eu voto pelo provimento do recurso para aprovar as contas de Jordano Bruno de Souza dos Santos. É como o voto, senhor presidente. Sem divergência, a unanimidade no centro do voto do relator. Recurso eleitoral 144/77, também da relatoria do juiz André Pereira e Acari, 22ª zona eleitoral, também prestação de contas de cargo de vereador. Processo de identificado por Vossa Excelência, recurso eleitoral interposto por Ruth Daiane Dantas de Medeiros, contra a sentença que desaprovou a prestação de contas referente à eleição em 2016. O órgão técnico opinou pela aprovação com ressalvas. O juiz eleitoral, divergindo da análise contábil do parecer do Ministério Público, julgou desaprovadas as contas em razão de a candidata, meses depois intimada, não ter comprovado a propriedade de um veículo cuja utilização declarou ter doado em campanha, em favor da sua própria campanha. Inconformada, depois recurso, alegando em si que demonstrou ser proprietária do veículo em questão, quando juntou, no momento da prestação de contas, o respectivo certificado de registro e licenciamento do veículo e o termo de cessão. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Edição relatório, aprovado. No caso aqui também é uma questão simples. Se observa nos autos, o juiz singular desaprovou as contas da recorrente por entender que ela não comprovou a propriedade de um veículo Toyota Hilux CD 4x4, cuja utilização declarou ter doado em favor de sua própria campanha. Todavia, nota que a recorrente demonstrou nos autos ser a arrendatária do veículo em questão mediante cópia do certificado de registro de licenciamento de veículos, além do termo de cessão do uso do bem juntado às folhas 45 e 46. O veículo foi devidamente declarado nas contas de doação do recurso próprio. Inclusive, ela faz uma doação para si mesma nos termos apresentados na prestação de contas. A análise da conta apresentada pela recorrente conclui que não há irregularidades graves e insanáveis que a impedem de sua fiscalização. Ademais, a falta de indicação do veículo como parte integrante do patrimônio não ensejaria a desaprovação das contas, mas sim a anotação de ressalvas, conforme precedente deste Tribunal Regional. Em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo provimento do recurso a fim de aprovar com ressalva as contas de Ruth Daiane de Medeiros relativas à eleição de 2016. É como voto, senhor presidente. Sem divergência, a unanimidade dos termos do voto do relator. Agora o recurso eleitoral 521/32 de Açu, 29ª zona eleitoral, da relatoria do juiz Gustavo Smith, prestação de contas, recorrente Patrícia Maíra Bezerra Costa Silva. Doutor Vladimir, funciona? Não, tem suspensão, senhor presidente. Açu, suspensão do doutor Vladimir. A palavra com o relator, juiz Gustavo Smith. Senhor presidente, o processo trata de recurso interposto em face de sentença que desaprovou as contas de campanha eleitoral para o cargo de vereador naquele município. A recorrente foi devidamente intimada para esclarecer vícios consistentes e verificados pela comissão de análise através de omissão de receitas e gastos eleitorais
que foram detectadas por aquele órgão técnico em primeira instância. A prestadora juntou em manifestação uma nota fiscal, afirmando ter lançado somente após a utilização dos serviços que diz serem de gravação em estúdio, razão pela qual não constava em sua prestação. Foi juntado ainda aos autos procedimento relativo à irregularidade constatada na prestação, conforme instrução normativa número 18 do TSE, que diz respeito a indício de falha consistente no fato de um doador inscrito como beneficiário de programa social do governo ter feito doação, o que representa indício de falta de capacidade econômica do doador. Os pareceres técnico conclusivo e o do Ministério Público em primeiro grau opinaram pela desaprovação e a sentença caminhou no mesmo sentido, da desaprovação das contas. O recurso foi interposto, suscitando em linhas gerais que as irregularidades não comprometeriam a análise das contas. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento desse provimento e é o que importa relatar, senhor presidente. Discussão, aprovado, votando. Senhor presidente, o voto está disponibilizado e eu apenas menciono que a sentença desaprovou, considerando a existência de omissão de gastos eleitorais, o que é tido como uma falha de natureza grave. Eu destaco ainda no voto que o fato de não haver provas de que essa despesa, que foi juntada depois de uma nota fiscal, tenha sido efetivamente liquidada, ou tampouco assumida o valor dessa dívida pelo órgão partidário, que essa questão representa 8,73%, essa despesa omitida de R$ 150 representa no total da prestação de contas 8,73%. Encaminho no sentido de que esse vício de omissão de despesa é efetivamente de natureza grave e insanável, essa corte assim entende e é comprovado. É capaz de macular de forma severa a transparência das contas. Eu cito alguns precedentes dessa casa, peço vênia para não mencionar, mas cito alguns aqui no voto escrito. E destaco o fato de que somente após ser intimada é que a candidata apresentou o documento fiscal, conforme já foi dito, sem comprovar a liquidação da despesa. Cito ainda alguns precedentes também nesse sentido. Por sua vez, com relação ao argumento trazido pela recorrente invocando sua boa-fé, o mesmo não se trata a justificar essa falha por si só, o que termina redundando na dificuldade do efetivo controle das contas prestadas. E assim, senhor presidente, considerando a circunstância dos autos, eu, em consonância com o parecer da douta Procuradoria, encaminho meu voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a sentença. É como eu voto. Todos anulam o voto do relator? A unanimidade do tempo, voto do relator. Agora temos apenas um processo administrativo, que é o PA 0600-295-94, 2018, e que trata de expediente encaminhado pela Secretaria Judiciária deste jornal com fundamento das resoluções do COLEN TSE para que o TRRN, por meio de norma própria, institua a ferramenta denominada mural eletrônico como meio para a realização de intimações, notificações e comunicações no período entre a data do encerramento do prazo para registro de candidatos e a data limite para a diplomação dos eleitos. Nós temos já de precedente desta casa, da legislação que prevê... Senhor presidente, é o 29679, não é isso? Correto. Tá, obrigado. 295, 600, 295, 94. 600... O 4. Ah, estão todos juntos nesse 4, é isso? Porque aqui no meu PJ está aparecendo 29679. Doutor Alexandre, veio com Vossa Excelência aí. 296, o processo está como 29679. Aí correto, contém essas normas tá. no mesmo processo. Eu solicito o parecer oral da Procuradoria Regional Eleitoral. Procuradoria de acordo, inclusive porque é feita a ressalva com relação à intimação ao Ministério Público, à Defensoria, à Advocacia Pública, e estamos tentando ver qual é o método mais rápido para as intimações desses órgãos. E um detalhe, doutora Cibele, é que essa resolução ela se pretende permanente, porque a cada eleição a gente faz essa se pretende permanente para todas as eleições. É verdade, Excelência. Bem lembrado, porque já fica... Todos anuem. Aprovado. Aprovado, então.
Senhor presidente, pela Pois ordem, não, pois não, excelência. eu gostaria de fazer um requerimento à corte que Pois eu não. vou me ausentar do Estado no próximo, a partir de amanhã até domingo, só para caso a eventual liminar. Pois não, excelência. Nós temos também aqui, Vossa Excelência receberam aí o calendário, né? Calendário das sessões de agosto, né? E eu já vou aproveitar para requerer afastamento nos dias 6 e 7, porquanto estarei participando do Copitrel, inclusive e o desembargador Glauber estará indo comigo, oportunidade que apresentarei Sua Excelência ao Colégio de Presidentes, para ir já se integrando. Convidei também o desembargador Cornélio, mas ele tem problema de agenda, mas o desembargador Glauber irá comigo também. Então solicito, em Brasília, é o meu último Copitrel, solicito autorização para me ausentar no dia 6 e 7, estarei indo com o desembargador Glauber. Todos aprovam? Todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Não havendo mais processos para deliberação, declaro encerrada a sessão e às 17 horas teremos uma festa bonita, né? Tem coral da UNP, cantar 3 músicas, tem um grupo da Universidade Federal, né? Da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e vai ser uma festa muito bonita. E em seguida o coquetel, oferecido pelo vice-presidente. Até já. Oferecido por